Muito bem, então você chegou, né? E eu tô aqui para você também. Obrigado por mais esse play aqui no nosso encontro, no Agora é Você Podcast, tá? Eu vou pedir uma gentileza para você, muito especial. O que que acontece? O nosso podcast aqui, como você já sabe, ele é um tipo de uma corrente. Tá certo? Ele é uma corrente de saúde, de bem-estar, é uma corrente de estado de espírito, é uma coisa muito legal em todos os sentidos. Só que eu vou pedir mais uma vez que você se inscreva, que você ative o sininho de notificações, que você comente, compartilha, gente. Interage, sabe por quê? Se você fica só assistindo quando tem oportunidade, e se você não vai lá, não se inscreve, não ativa o sininho, sem querer, você interrompe essa corrente. E aí você também, sem querer, vai impedir que milhares de pessoas tão especiais quanto você receba um conteúdo tão legal. É uma pena, né? Porque a gente trabalha muito para isso, para te entregar isso, e a gente quer que chegue o bem para o máximo de pessoas possível, tá bom? Então agora, claro que não, mas no final você vai lá, se inscreve, dá o seu joinha, curte e ativa o sininho, tá? O assunto de hoje, por exemplo, é fantástico, né? Nós vamos ter aqui dicas de autoconhecimento e de autogestão. Será que você se conhece mesmo? Todo mundo acha que se conhece, mas quem vai falar com a gente aqui é ela, que é professora, escritora, palestrante, mentora de carreiras com formação internacional. Aqui não é pouca coisa não. Ela é mestre em administração, MBA em marketing, especializada em gestão de pessoas, comportamento organizacional, isso é muito importante também, comunicação e relacionamento interpessoal, autora de 5 livros, e vai sair outro, tá? Que a gente vai conhecer aqui e falar a respeito. Estou falando da minha amiga Daniela Lago, gigante Daniela. Eva! Seja bem-vinda, tudo bem? Muito obrigada, viu, pela abertura, pelo convite, é um prazer estar aqui. Que delícia! Eu falei, já estava me sentindo em casa, que estúdio lindo. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Né? E é uma honra estar aqui falando de um assunto tão legal, né? Tão bacana e Obrigado. Tão necessário pra gente, que é da parte de autoconhecimento. Muito bom, muito obrigado. Daniela, como é que você define o autoconhecimento? Poxa, autoconhecimento é a necessidade básica de todo e qualquer ser humano, hein? Quem não para um pouquinho para se olhar, para ver, para se observar, acaba levando uma vida aí sem grande sentido. Então essa é a essência do ser humano, da gente parar um pouquinho para se olhar e enxergar suas potências, as coisas que não são legais. Todo mundo tem coisa bacana. Sim, todo mundo tem. E tem coisa zoada. Todos nós. Eu sei que às vezes a sua mãe pode falar, filho, Verdade. você não tem, você é um alecrim dourado, mas você não tem defeitos. Mas não é não, todos nós temos. Então assim, o autoconhecimento é uma luz interna, né? A gente vai olhar com detalhes para você sim poder se projetar nessa vida, na sua caminhada e a minha área, que é a parte profissional também. Gente, aproveite muito esse episódio, que a minha maravilhosa convidada, a Daniela do Lago, eu tive que caçar ela está indo para a Espanha, e não vai ser muito fácil você ver ela em outro podcast por aqui. Ela mora lá, atua lá com esse trabalho maravilhoso. Dani, tem perguntas que quem está ali do outro lado possa fazer para a pessoa avaliar como é que ela está de autoconhecimento? Por exemplo, sabe, peraí, conhecer seus limites, as suas capacidades, as suas limitações. Tem alguma maneira da pessoa checar se ela está bem com ela mesma? Tem, claro. Então, por exemplo, tem pergunta, olha só, sabe que na Espanha, você comentou isso da Espanha, né? A gente realmente, eu não moro mais no Brasil, tô morando em Madrid. Você tem que ir lá em Madrid. Eu vou. Tem que fazer uma versão de podcast madrilenho. Topa? Vamos eu sou de Touro, eu vou lá, só não quero que me flechem na arena, o resto tudo bem. O resto tá tudo bem. Enfim, e lá eu me enfiei agora no curso de filosofia. E você sabe que Aristóteles, ele colocou, olha, isso não é uma coisa atual quando a gente fala de autoconhecimento. E tem 3 perguntas que são muito importantes. A primeira delas é quem eu sou. E veja bem, isso é complexo porque muitas pessoas falam assim, eu sou publicitário. Não, isso é o que você faz. Quem realmente é você, né? Uma outra pergunta, como que eu quero ser e principalmente o que eu tenho que fazer para isso. O verbo é fazer. Então, se você parar um pouquinho para se responder essas 3 perguntinhas iniciais, que não fui eu que inventei, não. Olha, foi Aristóteles que trouxe há mais de 3.000 anos atrás, tá? É um sinal, é um norte para a gente começar essa viagem interna de autoconhecimento. Maravilhoso. Agora eu pergunto para você, sentir a essência de tudo, certo? A maneira como você percebe as coisas, a percepção, a maneira como você sente. Então aqui, vamos falar, por exemplo, muitas vezes quem está nos assistindo ali se sente culpado simplesmente de não poder solucionar uma situação alheia.
de um parente, de uma pessoa querida, ou até fica compadecida com a situação de outra pessoa, e isso mexe até com a saúde da pessoa. Então, Claro. assim, muita gente se sente culpada de culpa que ela não tem. Muita gente fica impactada por coisas que aconteceram com outros, mas que ela não teve envolvimento nenhum. Como é que fica, como é que o autoconhecimento pode ajudar nessa maneira de sentir as coisas como elas são, não como a gente acha que são? Ai, que pergunta bonita essa. Parabéns. Olha só, Obrigado. gente, ó, e é uma sutileza muito importante, porque o autoconhecimento te permite entender a sua responsabilidade, o que lhe pertence e o que não lhe pertence. Quando a gente não se conhece, você assume tudo ao seu redor como verdade, você acaba absorvendo tudo. Exemplo, se é um caminho de uma outra pessoa, sei lá, a pessoa fez... sei lá, ela tá se comportando de um jeito esquisito. E, gente, as pessoas ao nosso redor, por mais que elas estejam passando por outras dificuldades, fala assim, poxa, isso não é meu, mas isso respinga em você. Nós somos seres humanos, somos interdependentes. É humanamente impossível você não se compadecer, você não ter uma empatia pela dor do outro, tá? Porém, tem certas coisas que não são suas. É a caminhada dessa outra pessoa. Então, cabe a você, com o autoconhecimento, a gente consegue separar aquilo que lhe pertence, a tua responsabilidade nisso tudo, e aquilo que é do outro. Então, nas suas relações amorosas, né? Então, você tem um companheiro, uma companheira para estar junto, então aquela pessoa está sofrendo alguma coisa e tal. O que me compete dessa relação? O que é minha responsabilidade? E aquilo que é sua. Então, o autoconhecimento te traz leveza, clareza, principalmente, e essa autorresponsabilidade, para você saber discernir aquilo que é meu, realmente isso é meu, isso me pertence, é minha atitude, foi com base nisso que eu tive, que eu tô gerando essa consequência. E outras que não são, falei, isso é você. Que legal. Agora, você já respondeu isso de certa forma, mas eu preciso perguntar de uma maneira mais profunda. Siga. O que a pessoa começa a praticar o autoconhecimento? E evidentemente que vai gostar disso. O que ela tem a ganhar com isso? O que muda na vida dela, além dessa parte de percepção, né, que você enquadrou muito bem? O que muda na vida da pessoa? Quem está assistindo a gente ali, de repente, pô, que demais, eu vou começar a me autoconhecer, eu vou ler, eu vou estudar. Olha, é aquilo que eu falei, né? Você tem essa clareza do que lhe compete. Então, das coisas boas que você tem e daquilo que você não tem. Automaticamente, se eu sei... por exemplo, se você pega uma embalagem qualquer, de qualquer coisa. Aí, foi nada. E aí, eu falo muito com as mãos. Assim, e aí, você tem lá no rótulo o conteúdo que tá naquela... que vai dentro ali, tá? Então, você precisa saber o seu conteúdo. Quando eu sei o meu conteúdo, eu me projeto melhor. Eu não me enfio em rascada. Entendeu? Então, tem coisas nessa vida que eu admiro, que eu acho legal, que eu acho bacana, mas nem tudo é pra você. Você não tem aquele talento, você não tem aquela habilidade. Pra que você vai começar a brigar, a se envolver pra ir naquele caminhado que você não vai vingar, não vai dar certo. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu falo, tá bom, puxa, meu conteúdo é esse, né? Então, o que eu posso promover, o que eu posso dar frutos desse talento que eu tenho. Entendi. Então, quantas carreiras, quantas pessoas evitariam, né, assim, quebrar a cara, né, num tipo de trabalho que não é pra você, num tipo de carreira que não é pra você, numa estrada de carreira que não é pra você, se simplesmente você se conhecer um pouquinho mais e ter esse direcionamento. Então, tem certas coisas que você gosta. Entendi. E tem coisas que você é hábil pra fazer. Então, a gente tem que entender esta diferença. Tá. Então, o autoconhecimento traz isso. Muito bom. E a inteligência emocional? Ela faz parte do autoconhecimento? Lógico. Olha que bonito, né? Você saber nomear as suas emoções. Você sabe, Oscar, que depois da pandemia, eu trabalho muito com esse aspecto da inteligência emocional, né? Uma das temáticas, tá? Eu terminei agora na Espanha uma outra formação, desenvolvimento de carreira, e eu mergulhei no universo de inteligência emocional. Então, eu tô com conteúdo assim, ó, tinindo em cima disso. Então, por exemplo, quando você sabe nomear as emoções, né? Você vai saber comunicar melhor. E aí, o que a gente fala muito de saúde mental, essa inteligência emocional, que tem adentrado, obviamente, as organizações, o dia a dia de trabalho, o seu dia a dia como um todo, tá? As emoções estão lá, elas são o motor propulsor para você agir. A emoção, ela é muito bacana.
Então você passa a escolher o tipo de emoção e direcionar melhor, e não somente a reagir. Entendi. Porque quando você só reage, você é vítima daquele ambiente. Por isso que é quando a gente fala, você é inteligente emocionalmente, quando você consegue ver um evento, uma situação qualquer, e ao invés de simplesmente só reagir num impulso, você consegue direcionar melhor o tipo de ação que você vai ter perante aquele evento, seja ele qual for. Já que nós estamos falando de autoconhecimento, aí teve uma maré que agora parou um pouco, né? Que era o chamado coaching. Pois é. Não é? Então, ai, nem me fale. Então, mas onde é que o coaching entrava nessa história? Ou entra? E também aproveito a pergunta para já te falar. Ficou uma coisa meio que em desuso, né? O coaching. Deu uma não é atenuada. Que ficou em desuso. Olha, eu trabalho com processos de coaching há 20 anos, gente. 20 anos. E eu fui uma das pioneiras que trouxe para o Brasil. Numa época que nem as pessoas nem falavam. Então, por exemplo, isso é uma ferramenta, o processo do coaching é uma ferramenta muito séria. E é uma pena que nos últimos 4, 5 anos no Brasil virou meme, né? Virou motivo de piada. E tem uma razão para isso acontecer, para a gente entender o que aconteceu, tá? O processo do coaching, ele visa desenvolver um aspecto comportamental, seja ele qual for. Tá. E aí a gente tem, e você tira, por exemplo, do espaço, da reflexão, da ideia, o que você acha e traz para ação. Coaching é ação. Para isso, você tem que ter um profissional gabaritado que entende dessas ferramentas, da forma como fazer isso e te ajuda a trazer para ação. Então, ele é um processo quase que artesanal, sabe? Ele é arte, ele é escultural, por isso que é o one-to-one que a gente chama. No Brasil ficou em desuso, ficou esquisito, porque falta neste país ainda, para essa profissão, uma legislação. No Brasil a gente não tem uma legislação. Então o processo do coaching é só uma atividade remunerada. Como vender milho na praia, entendeu? Não é uma profissão, ela é uma atividade remunerada. E por faltar legislação, aí virou esse negócio. Então as pessoas falam assim, eu estou formando coaches, aí a galera falou, eu sou coach, formado. Aí virou um negócio, mas gente, é algo super sério. Você sabe, Oscar, que nos últimos anos, eu nem falo mais coaching, eu falo desenvolvimento de carreira. Por causa disso, e principalmente para trabalhar no Brasil. Mas em outros países, ainda é uma ferramenta extremamente útil. Porque assim, gente, se fosse fácil para você conseguir enxergar sozinho suas limitações, o coaching trabalha com limitação, e ajustar isso, você teria feito sozinho. Entendeu? Você precisa de um profissional, o qual coloque aí uma luz para te ajudar a tomar a decisão correta naquela estrada. E o coaching, vale a ressalva, viu, para você que está assistindo e ouvindo a gente, coaching não é terapia. Terapia é feita por um psicólogo, o psicólogo estudou 5 anos, e a terapia estuda presente e passado. O coaching é presente e futuro. São caminhos distintos. Não é que a gente não olha para o passado, não. A gente até olha, mas só para ver uma coisa que você fez legal e joga para frente. Mas trabalhar trauma, enfim, o significado de dor, isso você vai resolver com a terapia. O processo do coaching é uma outra formação. Ele é ação e é para direcionar. Entendeu? E desenvolver alguma limitação. Então, assim, pra gente fechar isso, o processo do coaching, ele ajuda sim nesse autoconhecimento e na própria inteligência emocional. Pra você ver, você tá respondendo de uma maneira emocional, sei lá, aconteceu alguma coisa, um exemplo, e aí você aprendeu na tua casa, quando acontece algo, você grita. Sei lá, tô dando um exemplo, tô inventando aqui agora. Só que de repente, no seu dia a dia, esse comportamento te gera uma consequência que não é legal. De repente a pessoa perde o trabalho, ela não é aceita no meio que ela tá, a família rompe com ela por causa dessa ação. E de repente a pessoa fala, caramba, eu aprendi desse jeito, como eu faço para poder responder de uma outra forma quando algo assim acontece? Então, aí a gente vai, põe uma luz bem, desenvolve aquela habilidade para você também poder escolher outras formas de responder quando algo dá errado. Mas eu acho que o seu trabalho vai muito além. Eu entendi o coaching, respeito, mas eu acho que o seu trabalho vai muito além disso aí. Mas agora eu queria perguntar também para você o seguinte, pode acontecer, vamos dizer, a pessoa começa a desenvolver o autoconhecimento, deu vontade, agora sim, peraí. Só que, bicho, o trem da pessoa já passou. A oportunidade já foi pro saco, entendeu? Ou o melhor momento já foi. Pode acontecer isso? Olha,
calma, tem duas vertentes, tá? Tá. Primeiro, gente, autoconhecimento não tem limite. Não tem limite de idade nem nada. Você pode estar com, sei lá, 90 anos e tá começando. Isso é uma coisa. Porém, presta atenção que isso é importante. Na vida nós vivemos por ciclos. Então tem períodos críticos. Exemplo, para uma mulher tem um período crítico para ela ter um filho, não para ser mãe. Tá. Ser mãe você pode ser a vida toda. Porém, para ter um filho, tem um período crítico. Tem um período crítico em que, se você começa a aprender, por exemplo, um idioma, você aprende de maneira mais rápida do que numa outra idade. Então, nós vivemos por ciclos, da gente entender os ciclos. Tem certas decisões profissionais que, se você toma uma decisão e erra aos 20 anos, é muito diferente de errar aos 40. Eu tenho um artigo meu que ele fala o seguinte, o título é assim, é muito diferente você ter uma vida aos 30 do que você começar uma vida aos 30. Enfim, tudo requer um tempo. A natureza é perfeita, né? Então, assim, as coisas funcionam por ciclos e tem um tempo para isso acontecer. Então, o autoconhecimento, quanto antes você se ligar e se despertar nisso, melhor ficam suas ações. Aí você não perde o trem, como você disse. Porém, o autoconhecimento ele é bem-vindo em toda e qualquer idade. Né? Ah. Mas é óbvio que tem outras por exemplo, hoje, acima dos 40, à medida que você vai, né, dos 50, dos 60, tomar algumas decisões tem peso diferente, sim ou não? Sim, claro. Que tem. Evidente. Então, assim, da gente se ligar nisso. Então, nós não temos todo o tempo do mundo. Uhum. É tão louco que as pessoas acham que tem, mas não tem. Né? Aproveitando o seu gancho aí. Por exemplo, a pessoa, ela não está nem aí com o autoconhecimento. Ela está num trabalho, está fazendo o chamado fazer por fazer. Tá? Uhum. E aí fala, não, mas eu vou indo aí e tal. Então, não é. Se ela não tem autoconhecimento, ela não sabe se ela está realmente utilizando, empregando todo o potencial dela ali, toda a energia ali. O que isso impacta? Qual é a consequência? O trabalho fica com data de validade? Olha o que acontece, gente. Fazer por fazer tá no piloto automático, tá? E isso pode até gerar alguns resultados, né? Por exemplo, eu tenho muitos executivos, né? Nesses anos todos, já tiveram frente a frente comigo, eu tô batendo quase que 800 profissionais. Caramba! Gente para um caramba, né? Frente a frente. E minha especialidade é trabalhar com alta gestão, cara. Então eu dou aula disso, sou professora da FGV há 18 anos, né? Nessas disciplinas de liderança, todos os meus livros são nessa área. Enfim, a maior parte dos executivos quando chegam, eles chegam exatamente nessa sensação. Ele fala assim, Daniela, eu gastei 15 anos buscando um cargo de presidente, ou de diretor, de vice-presidente e tal. E ele, assim, suou, fez com que fez e conseguiu. E chegou. Quando ele chegou, ele falou assim, eu vi que eu não era nada daquilo que eu queria. Eu não sinto essa satisfação, plenitude e grandeza. Quando investiu anos de trabalho e de energia naquilo que não é. E alcançou. E os caras têm status, têm poder, têm grana, têm, enfim, tem coisas, mas dentro um grande vazio. Fazer por fazer algo vai entregar esse vazio. Você não vai ver sentido. E é por isso que as pessoas estão adoecendo. Por isso que a gente está falando muito de saúde mental. Porque as pessoas estão no piloto automático, fazendo coisas que não têm o menor sentido para elas. Olha só, não tem trabalho ruim, hein, gente? Tem lugar para todo mundo. Foi você que escolheu errado. Por não se conhecer, por não entender o seu real talento e a sua contribuição nessa forma. Então, o que entrega, né, é esse vazio. Fazer por fazer te entrega um vazio. Eu entendo assim, voltando ali no comecinho, quando te perguntei sobre se o autoconhecimento ajuda você a administrar o que você sente. Que eu acho que sentir é definir tudo. E você, de certa forma, agora está falando a mesma coisa. Porque eu acho que a grande moeda, a moeda do profissional que tem entrega, que tem paixão, tem tesão de fazer um negócio,
São duas. O reconhecimento verdadeiro, mas a satisfação pessoal da pessoa. Pena que é uma moeda que você não vai... A satisfação pessoal é uma moeda que você não vai fazer mercado com ela. Mas é o que vale, gente. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui do meu ramo. Isso. A gente, às vezes, vai fazer um espetáculo. Choveu, sei lá, pro trânsito, enfim, qualquer final do campeonato. Total, Aí, às vezes, tem 50, 70 pessoas. Só que aquelas 50, 70 pessoas ocupam a cena. Então, assim, elas riem, elas levantam, elas pulam, elas gargalham, elas aplaudem. E o que eu quero dizer? Pra gente que está lá no palco, não faz mal que tem 50, 70 pessoas, né? Aquela uma simbiose. satisfação, você experimenta essa satisfação. Isso, e aí às vezes você pega um teatro com um tempo lindo, dia maravilhoso, lotado, e não entrega, não tem essa troca. Ficou gente para fora e o pessoal tá super para baixo. Exato. E aí você fala, mas não depende da piada? Não, a piada... Os textos é que dependem da vibe do público, entendeu? O texto é o mesmo. É o mesmo. Então, assim, a gente vai no teatro e pega um público assim que satisfaz a gente espiritualmente, vamos dizer. Você não está nem aí com a bilheteria. Você sai feliz dali, Exato. né? Então isso vale para o trabalho também. Vale. Agora, a pessoa, o que ela tem que fazer? O que ela tem que vencer primeiro para ela se autoconhecer? O medo, tá? O tempo, quando eu falo o tempo, é que, você não vai se autoconhecer lendo um livro em um dia. Exato. Na hora do... Não é express, gente, não é express. Então, o medo, o tempo ou a inércia do deixa como tá para ver como é que fica? O que a pessoa tem que vencer? Olha que interessante. Dessa tríade aí, eu enxergo que é inércia, né? Então, é isso, o meu trabalho, eu costumo trazer a pessoa para ação mesmo. Então, ela precisa agir. Quando você sai da inércia, começa a agir... Gente, todos nós temos medo. Conviva com ele. Agora, o que a gente precisa fazer é diminuir um pouquinho o volume deste medo. Quando eu diminuo o volume, porque ele não vai ser eliminado. Tem gente que fala assim, eu vou fazer alguma coisa quando eu não sentir mais medo. Eu falei, esquece, você nunca vai fazer nada. Porque o medo, ele é importante. O medo, ele é um grande aliado que te avisa. Fala, se liga aqui, fica alerta nisso. Porém, ele não pode te paralisar. Então, a gente diminui o medo. Quando eu saio da inércia, eu começo a agir, eu diminuo o volume do medo. E depois o tempo vem. Tá? O tempo é inerente. A gente está aqui, o tempo está passando, independentemente da nossa vontade. Né? Então, a Terra está girando nesse exato momento, independentemente da nossa vontade. Não tem como eu pausar isso. Tá? Okay. Agora, existe um tempo, sim... para você alcançar uma série de resultados, seja eles quais forem, sei lá, o seu propósito, suas metas. Então, dessa tríade que você me apresentou, então eu acho que a inércia, eu preciso focar nisso. Faça, vai. É igual quando eu falo assim, você tem que fazer exercício físico. É um inferno isso, gente, mas nós temos que fazer. Você tem que se movimentar. Isso tem a ver com a sua saúde. Falo, não espere ter vontade para fazer. Isso não vai acontecer. Então, é sem vontade mesmo que você vai. Aí, no decorrer da ação, aí você fala, tá bom, puxa, aí eu acordei, aí eu despertei, entende? E aí o medo diminui e aí o tempo vira seu aliado. No autoconhecimento, uma das coisas que a gente deve aprender é que a determinação vem antes, né? Eu falei esses dias ainda nas minhas redes isso daí, porque se depende de vontade, você não vai acordar às 5h30 para ir na academia, você não vai voltar. É isso mesmo, você não faz. Você não vai, voltar e fazer... Então, assim, a determinação tem que estar na frente. Mas, Daniela do Lago, pode acontecer da pessoa se autoconhecer? Aceita? Obrigada. Pode acontecer da pessoa se autoconhecer e nesse processo ela dá de cara consigo mesma e fica insatisfeita. Claro que depois vai valer a pena, né? Ninguém gosta de bater de frente consigo mesmo. E aí? Então, gente, olha, é normal, hein? Claro é normal e que bom, né? Eu acho que é por isso que muitas pessoas temem o autoconhecimento. Você sabe que ontem eu estava comentando disso com um amigo, que eu falei, poxa, por que as pessoas hoje elas não param um pouquinho para se olhar? Porque pode ser assustador com o que você vai encontrar. Então, assim, a princípio, às vezes quando a pessoa se olha e fala, puxa, olha, todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Sim. Todos nós temos. E saber olhar e reconhecer suas sombras, né? Os aspectos ruins, ninguém gosta, ninguém sai falando para todo mundo, puxa, olha,
eu tenho aqui esse componente, sei lá, eu sou uma pessoa, de certa forma, um pouco invejoso e tal, né? Quem é que fala isso? Todo mundo gosta de falar que é invejado, né? Mas que eu falo, cadê os invejosos nisso tudo? Então, tô dando aqui um exemplo, mas assim, é natural, é normal, às vezes, logo de cara, fala, puxa, olha, eu tenho isso não é legal. Agora, quando você conhece, aí você administra melhor. Tá. Entendeu? Entendendo que você tem essa natureza. Sempre eu falo, gente, ó, todas as vezes que você tiver dúvida sobre sua carreira, né, como um todo, você traça um paralelo com a natureza. A natureza é perfeita. Então, se eu pego, por exemplo, qualquer animal, né, qualquer um leão, ele tem um aspecto de leão. Ele não fica se lamentando porque ele não voa. Uma cobra usa o seu potencial como cobra. Ela não fica chorando as pitangas, que ela não vai, entendeu? Ter asas por aí. Um passarinho, da mesma forma, que não vai se arrastar pelo chão. Então, assim, eu até brinco, eu falo assim, a águia não sobe de escada. Verdade. Né? Nenhuma águia sobe de escada. Então, quando a gente entende, a natureza é perfeita. Os animais, eles vivem a sua potência. Agora, por que o ser humano não pode se olhar e viver na sua potência? A gente tem um aspecto que é muito interessante, que você pode pensar, sonhar, ser criativo, admirar. Tem certas coisas que eu admiro no outro, mas que eu não tenho aquele talento. E tá tudo bem. E eu posso admirá-lo, não preciso invejar. Entende? E aí, quando eu sei da minha potência, daquilo que realmente eu tenho de legal, aí eu uso isso, mas é natural, às vezes, entendeu? Essa descoberta pode ser que seja assustadora, mas também pode ser que gere uma baita de uma surpresa. Você fala, olha que lindo. A maior parte das pessoas, quando eu trabalho com autoconhecimento, chegam, às vezes se assustam e tal, e a gente fala, pô, esse é você. Um fruto não cai muito distante de sua árvore. Muito bem. Né? A tua origem tá aí. Né? Você tem um aspecto da sua ancestralidade, até a tema do meu último livro, né? E além disso, sempre ao final desse trabalho, as pessoas falam, elas se apaixonam por aquelas competências. Fala, poxa, olha que ingrediente legal. O que eu posso fazer com esses ingredientes, tá? Então a ideia é essa. Né? Muito bom. Vou fazer uma pequena pausa para te dar uma ideia, que a ideia agora é essa aqui. Você vai fazer uma reunião, vai fazer um evento. Aquele momento que você está ali com os seus amigos, com a família, mesmo na empresa, eu quero recomendar para você os produtos da Golden Prime Oficial, porque são grãos, são nuts, então você tem castanha do Pará, castanha de caju, você tem o amendoim confeitado, amendoim japonês, amendoim torrado, salgado, tá? Você tem tâmaras, você tem um mix com milho maravilhoso, você tomar com uma cervejinha, e detalhe, tudo sem toque manual, torrado eletronicamente, zero gordura, qualidade total, diferente de todos os outros do gênero, vale a pena você conferir. No Instagram você acha lá, @Golden Prime Oficial, tá bom? Ou você manda um zap lá, 11 940 082 357. Você chegou agora, eu estou conversando com a Daniela do Lago, palestrante, escritora, estudiosa, especializadíssima em autoconhecimento, autogestão, gestão de carreiras. Tá espetacular. Se você chegou agora, depois você volta no começo desse episódio, não perca. E também, claro, se chegou agora, fique até o final. Daniela, o que a pessoa, por exemplo, acontece assim, como é que ela pode considerar se ela está bem de inteligência emocional? Tem como ela mensurar isso? Tem. Tem dois pesquisadores que ficaram até famosos com o livro do Daniel Goleman, que se chama Inteligência Emocional, mas não foi o Daniel Goleman que fez a pesquisa, foi Salovey Meyer. Eles classificaram, são 3 fases. Se você fala assim, eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, você tem que passar pelas 3, tá? A fase 1 é eu me conheço. Então, se eu me conheço, eu sei quem eu sou, aí eu pulo para a fase 2. Aí a fase 2, eu automaticamente passo a enxergar o outro também. E aí eu consigo também, por me conhecer, gerar os estímulos de motivação, tá? Que é motivo para ação, para mim. Uhum. E aí eu passo a enxergar você também. E aí quando eu consigo também enxergar você, aí eu tô na fase 3, que eu consigo gerenciar as nossas reações perante algo. Então, tem que se conhecer, tem que saber que estímulo que eu gero para mim, para eu poder também me gerenciar, e aí eu tenho que tá de olho no outro.
o outro também passa por outras coisas, né? E aí, automaticamente, na fase 3, eu consigo gerenciar melhor isso tudo. A troca fica diferente. Não só da minha parte, mas também de quem está interagindo comigo. Então, a ideia é essa. Então, se você é inteligente emocionalmente, se você conseguir passar por essas 3 fases. Muito legal. Agora, atenção você aí do outro lado, porque às vezes você acha que você está no caminho certo, porque você está tendo bons resultados, mas poderia ser melhor ainda se você estivesse no seu caminho ideal, não no caminho certo para sobreviver ou para ganhar grana. Eu queria saber, Daniela, eu tenho como uma pessoa saber se aquela tarefa que ela está realizando vai de encontro ao talento dela mesmo ou não, se ela está fazendo por fazer, porque a pessoa pode cair nesse dilema. Sim. Eu acho que eu estou fazendo isso muito bem, então eu acho que eu tenho talento para isso. Então fala pra gente como que é essa diferença, né? O talento gera um rastro. Ó que legal isso, um talento gera rastro. Então um talento você consegue fazer algo de maneira fácil, parece fácil pra você. Por exemplo, seu talento na área da comunicação, na área do humor. E quando alguém chega e fala assim, Oscar, pô cara, você conseguiu conduzir super bem. Você fala assim, imagina, não, isso é... Você nem consegue achar que aquilo é um talento, porque você faz com facilidade. Ele gera facilidade e aí você deixa um rastro. O que é um rastro? As pessoas geram resultados daquilo. Por isso que a gente depende do outro para entregar pra gente os feedbacks, né? São os retornos que nós temos. Então alguém chega e fala assim, cara, você comunicou super bem, olha que entrevista gostosa, olha como você conseguiu encaixar, olha que jogo de cintura você tem. Aí uma pessoa fala isso, que não foi a sua mãe, né? Isso é importante, né? Entendeu? Que não seja só sua mãe, porque pra sua mãe é maravilhoso, tal, mas nem sempre é assim. E aí você passa a ter a repetição disso. Você fala, puxa, olha, a gente tem que estar aberto também a ouvir. Outra pessoa me falou, uma outra pessoa me falou, várias outras pessoas me falaram. Aí você fala, poxa, eu acho que é isso. Então, esse é um grande sinal, tá? É possível, sim, que a gente aprenda algumas outras coisas, mas se não for o seu talento, por mais que você estude, desenvolva, treine, você não vai sair da média. Porque nem tudo é treinável, nem tudo é treinável. Tá? Mas sim, eu posso chegar até a média. Só que os medianos não têm grandes resultados por aí. Então, a ideia é essa. Então, essa é a diferença. Então, se você está fazendo algo que requer um desgaste para você, isso não significa, por exemplo, igual você, para você estar com o humor afiado, pô, você tem que estudar, você tem que ter o time. O humor, para mim, é uma das coisas mais maravilhosas. Porque eu falo, você como ator, sabe bem, super. Porque você tem um tempo... Sabe, você tem uma sutileza, uma perspicácia. O cara tem que estar muito antenado. E não é uma coisa que a gente estude, né? É engraçado, isso é intuitivo. Então. Às vezes você está contando um lance lá no teatro, você está sentindo que não está indo bem, você já abrevia, vai para outra, arruma uma piada lá para sair, qualquer coisa e tchau. Então, mas olha que noção legal dessa percepção. Nem todo mundo tem. Eu falo assim, no drama, às vezes você pega um ponto, né, que seja comum e tal, faz a galera chorar. Agora, fazer rir... Né? Ele requer isso. Agora, por exemplo, por mais que eu estude, por mais que eu queira, por exemplo, eu acho maravilhoso o lance do humor e eu tenho algo, mas eu não sei contar piada, por exemplo, mas eu acho incrível quem conta piada. Então, por mais que eu sei lá, pesquise a respeito disso, estude a respeito disso, não é o meu talento. Então, pra que eu vou me enfiar num troço como esse? Não vai rolar. Né? Sim. Então, da gente entender, se você está fazendo algo que requer, assim, um esforço demasiado, e aí você acaba não deixando um rastro, as pessoas também não observam isso, não percebem, e falam, não é por aí. Então tem alguma outra coisa que você está deixando de lado. Então, mas veja, nós falamos aqui sobre o fato da pessoa está trabalhando e num determinado momento ela percebe que putz, o talento dela é outra, mas já foi, já passou, já estou aqui, estou bem. Isso é uma situação. Agora vamos dizer que quem nos assiste ali, vai começar a trabalhar com alguma coisa, sei lá, saiu de uma faculdade ou enfim, não saiu de uma faculdade, mas vai começar a trampar, tipo um primeiro trampo assim. Como é que a pessoa sabe se ela tem talento para determinada coisa ou se ela acha que tem? Isso fora da atividade, no começo. Legal. Não sabe. É raro. Raridade são os profissionais, os humanos, que desde sempre já sabem o seu real talento. Isso é raro.
O talento é plantação. Eu preciso fazer... Por isso que eu falo, começa a trabalhar cedo, começa a fazer de tudo. Porque vai ser muito difícil. É igual, por exemplo, 17, 18 anos, você escolheu a faculdade. Quem é que sabe realmente... Fala, não, isso é certeza que eu quero. Fala, meu filho, você tem um norte do que você não quer. Entendeu? Fala, putz, eu não dou bem pros números. Então, ok. Então, eu elimino uma série de outras coisas. Também não vou na área da saúde. Ou vou. Entende? Você tem um norte. Mas é na caminhada, gente, que a gente aprende. Então, assim, demora um tempo pra isso acontecer. Então, eu preciso fazer uma série de coisas e fala assim, puxa, isso não é pra mim. Aí você vai ajeitando, entende? Mas não vai dar pra você esperar pra você ter essa resposta logo cedo. A gente tem uma noção, um norte, principalmente daquilo que eu não nasci pra fazer. Tá? Mas é raro, são raros. Assim como na natureza é perfeita, por exemplo, você pega uma semente, né? E eu nem plantei, mas ela já começa a brotar. Isso é raro na natureza e é raro na humanidade. As pessoas que já sabem desde sempre o seu real talento. A maior parte de nós são sementinhas. Você vai saber que fruto é aquilo, ó, é no exercício do trabalho. Então, toca o pau pra fazer. Hoje, você já tem uma estrada profissional. Então, você olha pra trás, tenta imaginar quantas coisas você já fez. Entende? Quantos caminhos você já foi. Você fala, isso aqui nem tanto. Aí você vai ajeitando. Mas existe uma estrada principal. Sim. Em que você trilhou, tá? Sim. Então, assim, não vai dar, gente. Não espere. Você que tá novo, aí 17, 18, 20 anos, tá começando. Fala, poxa, eu tenho que ter certeza antes de eu ir pra essa empresa, ou antes de eu ir. Não, você não vai ter. Então, vai e depois a gente vê. Tá? Muito bom. Agora, como é que a pessoa faz para não confundir motivação com empolgação? Ah, essa é clássica. As pessoas confundem motivação com animação, né? Com festa. Primeiro, você sabe que esse é um dos workshops que eu mais faço também, né? Ah, é? É porque, assim, motivação é motivo para a ação e ela é intrínseco. E se ela é intrínseco, ela é de dentro para fora. Então, eu preciso ter um motivo para agir na direção daquele motivo. E, gente, presta atenção nisso, que isso é muito importante, ó. Motivação não tem nada que ver com o estado de espírito. Tem pessoas que chegam pra mim, os caras, e falam assim, ai, Dani, eu não sei mais o que eu tô chateado e tal, acho que eu tô desmotivado. Eu falo, não, você tá chateado, você tá triste. É possível que você seja triste e mesmo assim continuar motivado. Por quê? Nós oscilamos, tá? Todo mundo aqui quer ser feliz. Né? Todo mundo que tá assistindo a gente quer ser feliz. Nós vivemos um mundo dual. Pra você ser feliz, você tem que passar por um momento de tristeza. Quem aqui acorda de manhã e fala, tô louco pra vivenciar uma tristeza profunda? Ninguém faz isso. Claro. Entendeu? Só que você jamais reconheceria um momento de felicidade se você não passar pela baixa. Então, o que isso quer dizer, né? É possível que você fique super... Você tá animado, você tá alegre, entendeu? Tá beleza e continuar motivado. E aí, um outro dia você tá chateado, tá triste. E mesmo assim, você continua agindo na direção daquele motivo. Tem pessoas que eu conheço que é super alegres, que é animadão e tal, são desmotivados. Porque ele não tem um motivo para agir. Ele não sabe porque ele faz o que ele faz. Mas ele é alegrão. Então, não confundam. As pessoas me chamam, muitas vezes, nas empresas, para falar assim, Daniela, eu quero que você dê uma palestra motivacional. Eu falo, não, o que você quer é uma palestra animacional. Entendeu? Para dar um gás na galera, para dar uma energia, ótimo, é super válido. Agora, motivação, é um pouco diferente. Então, essa premissa é número 1. Às vezes, você só está chateado. Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem ficar chateado. Então, é essa grande diferença, tá? As pessoas não podem confundir. A empolgação é fogo de palha, Tá. né? Então, ela acaba rápido, tá? É uma energia da ação. E ela é bacana, é legal. É o entusiasmo, né, Exato, praticamente. exato. Agora, a motivação, não. A motivação, ela é mais longa. Então, eu tenho um motivo lá à frente. Por que eu faço o que eu faço? Igual a gente estava falando sobre carreira, né? Os Sim. próximos passos profissionais. Então, você fala assim, poxa, Dani, eu tô aqui no podcast, eu pretendo, eu quero viver disso, isso me dá uma liberdade, isso é gostoso e tal. E aí você tem uma meta, você tem um propósito, é um motivo. O que faz, é lá na frente que você alcança isso. O que faz você hoje agir no dia a dia. Então você fala, então todo dia eu tenho que estar lá com alguém, eu tenho que fuçar esse convidado pra vir aqui, eu tenho que, sabe, tem dia que você não tá legal, igual você falou, Dani, eu tô com uma rinite e tal, e aí você fala, mas mesmo assim eu vou fazer, sabe por quê? Porque você tem um motivo, então você tá um cara motivado, então você vai agir na direção até alcançar esse motivo. E no decorrer dessa ação, tem dias que você tá legal,
que você tá animadão, e tem dia que você tá chateado. E tá tudo bem. Então são coisas distintas. O maior erro que as pessoas cometem é falar assim, eu tô desmotivada porque eu tô triste. Fala, você tá triste, meu bem, vai dormir, entendeu? Esse negócio passa, sabe? Que bom que passa. E nós oscilamos. Isso é ser humano. Muito legal. Aí eu vou te perguntar uma coisa dentro disso aí. A motivação. Ela parte de nós mesmos ou ela pode ser fruto de algo externo? Eu vejo algo que me motiva, Isso. eu ouço algo que me motiva, eu leio algo que me motiva. Ou a motivação parte de nós. Aí que você vai ler, que você vai ouvir e que você vai, enfim, assistir. A motivação parte de você. Olha só que frase boa, hein? Ninguém motiva ninguém. E aí você fala, Dani, pera, como assim, né? Eu não posso. Eu como os líderes carregam esse peso nas costas, né? Poxa, quando a equipe tá zoada, esquisita, fala, o líder que tem que ir lá, tem que motivar. Você pode sim gerar um estímulo. Eu posso dar um estímulo a você. Mas quem age na direção daquele estímulo é você. Eu posso levar o cavalo até a beira do riacho, mas eu não posso fazer com que ele beba água. Então a motivação, ela é sempre interna. O meio externo, óbvio que te influencia, entendeu? Então você tá com alguém que gera um estímulo legal pra você, sensacional, a tua caminhada vai ser melhor, tá? Se você tá num outro ambiente, que a galera, enfim, te suga energia, te deixa pra, sabe? Aí fica complicado, só que aí por isso mais ainda, você tem que estar muito costurado. Qual é esse motivo? Mas é sempre de fora pra dentro, não é de... Minto, de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Tá. Olha só, é uma curiosidade. A gente tem um biorritmo, todo mundo tem, que não é igual de um do outro. Então tem aquele horário assim que você falou aí, eu lembrei, mas não quis adiantar a pergunta. Então você falou, eu acordo cedo, não tenho vontade de ir pra academia. Isso. Eu também não tenho. É o lance da determinação na frente da vontade. Ok. Mas cada um tem durante o dia uma parte que a pessoa está mais apta a demonstrar o que ela precisa mostrar para ter o reconhecimento de um resultado. Vai? Isso. Tá? Como é que a pessoa sabe? Tem como a pessoa saber? Tem. Meu horário melhor é antes do almoço. Meu horário melhor é 2 horas depois do almoço. Para produzir. Olha que legal. Tem uma ferramenta que eu trabalho, chama Ponto Quente. Olha como é essa ferramenta. Posso explicar rapidinho? Por favor, deve. Né? Porque aí o pessoal também pode já se observar e fazer esse exercício. Mas esse é um exercício que eu faço com os meus coaches, que eles duram, enfim, no mínimo 1 semana ou até 2 semanas. Eu falo, de hora em hora, você vai marcar como que você tá nesse momento. Então você fala, tá bom, puxa, eu acordo 5 horas da manhã. Então você fala, tá bom, minha energia tá baixa, tá média ou tá alta. Tá. Aí você fala, tem gente que acorda cedão e tá super desperto. Eu não, eu vou num piloto automático. Aí eu falo, tá bom, 6 horas, eu acordo geralmente 6, 7 horas da manhã. Falo, eu tô no piloto automático, então é baixo. E 7 horas, como você tá? Falo, já tomei um café. Deixei a cafeína fazer o seu milagre, né? Já despertei um pouquinho, mas também não tô ligeiro. Mas a pessoa fala assim, poxa, quando é 11 horas da manhã, fala, eu tô esperto. Tem vários picos do dia, nós oscilamos. Não é um período só, hein, gente? São picos e dura um tempinho, tá? É aquele momento que você faz zilhões de coisas ao mesmo tempo. Sabe aquilo que você fala assim, eu preciso falar com fulano, não sei o quê. Aí você já respondeu o e-mail e tal. De repente, meia hora você resolveu um monte de coisa. Então, você fala, puxa, olha, esse é um horário. Aí depois, sei lá, você sente fome, você vai almoçar. Aí você, de novo, aí você fala, preciso dar uma descansadinha, não sei o quê, tem uma inércia. Aí volta. Aí depois é a tarde. Tem gente que mais é à noite e tal. E aí a gente observa as suas 24 horas. Tem um período que você tá dormindo, né? Dessas 24 horas, que momento é esse? Tem gente que funciona super bem à noite. Eu, por exemplo, para escrever, eu escrevo artigos e tal. Se eu paro um pouquinho à noite, depois das 10 às 11, eu escrevo em 10, 15 minutos. Se eu faço isso de manhã, eu vou ficar 3 horas e sangra, mas não sai uma frase. Mas esses ciclos, eu preciso te interromper para perguntar. Sim. Eles são fixos de cada um? Ou eles oscilam? Oscilam, de acordo com suas fases, seus momentos. Oscilam. Eu, por exemplo, estou numa fase de oscilação. Agora estou funcionando um pouco mais da manhã. Antes eu funcionava muito mais à noite. Então, isso, gente, nós vivemos por fases. Tá tudo bem oscilar. Tá tudo bem. E olha que louco isso, porque cada um tem o seu ponto quente. O que eu falo para as pessoas? Eu falo, se você sabe qual que é o seu, esses períodos aí, você vai poder reservar melhor. Se você conseguir negociar, tipo, eu vou fazer uma reunião importante com o cliente.
Pô, você vai no momento que você tá ligeiro, porque aí você não perde isso. Se você for no momento que você tá na baixa, passa um elefante, você não enxerga. Por quê? Porque é fisiológico o negócio. Mas e aí, as pessoas funcionam diferente. Mas aí, por exemplo, eu tenho uma reunião com você. Isso. Aí eu marco para depois de amanhã, 2 da tarde. Eu não sei como é que eu vou estar 2 da tarde. Né? Essa é a questão. É um risco, é uma loteria. Então, mas aí que tá. No dia, sim, às vezes alguma coisa pode acontecer. Mas em linhas gerais, a gente já pode prever mais ou menos isso. Fala assim, eu tô funcionando assim e tal. Tem um norte aí, entendeu? Dá pra fazer. Mas seguramente tem pessoas que não rendem no trabalho, porque aquele momento que ela precisa de mais carga, concentração e energia, ela pode estar no momento ruim. Exato. E tem gente, então, que da mesma maneira desperdiça aquela melhor parte do ciclo por dia fazendo coisas sem importância e sem saber disso. É isso mesmo. E aí, olha que contrassenso, porque na empresa, a galera das 8 às 5, você acha que todo mundo... Isso veio na Revolução Industrial, que tinha máquinas para fazer. Entendeu? Tem gente que é produtivo 10 horas da noite. Sabe que algumas empresas começaram a perceber isso. E aí ela fala assim, ela usa essa ferramenta do ponto quente e ela fala, Oscar, eu só quero que você venha trabalhar, que você conecte aí, vai trabalhar no horário que você tá fera. Entende? Eu não quero você no horário que você tá na baixa. E aí o que eu falo? No horário que eu tô na baixa, eu costumo fazer algumas coisas que são mais rotineiras. Então a minha agenda é de acordo com o meu ponto quente. E hoje, lógico, como empresário, eu consigo fazer isso. Nem todo mundo vai conseguir. Mas quanto mais consciência você tiver, você vai poder negociar isso dentro da organização, do formato que se tem, né? Então, por exemplo, se eu posso negociar, igual você fala assim, Dani, eu marquei uma reunião às 2, e eu sei que 2 horas da tarde é meu ponto de baixa. Aí eu falo assim, escuta, Oscar, a gente consegue fazer às 4? De repente a sua agenda dá. E pra você também dá, a gente consegue negociar. Agora, de repente, não vai dar. Então, se eu sei que não vai dar, naquele dia eu vou me preparar melhor. Vou me preparar melhor para eu conseguir. Eu costumo brincar, falar que tá com a alma grudada. Presente de verdade, com a alma grudada no corpo. E aí, só que eu vou ter um esforcinho um pouquinho maior do que se eu tivesse naquele meu período do ponto quente. E aí tem gente, por não se conhecer, que desperdiça. E aí que vem a insatisfação. Porque quando a pessoa tá ligeira assim no trabalho, ela fala, eu tô aqui, só tô agora fazendo essa atividade rotineira e tal. Eu falei, claro, aí vai gerar uma insatisfação. Então faça essa atividade rotineira naquele momento que você não tá 100%. E deixa aquelas coisas mais estratégicas, inovação, sabe? Pra você pensar em projetos novos nesse período que é o ponto quente, que são vários, hein, gente? Não é só um intervalinho, não. São uns picos. Bom exemplo, ó. Vocês se lembram daquele desenho do Popeye? Sim. Você lembra do Popeye? Claro que eu lembro, Olivia. Então, o que o Popeye comia pra ficar forte? Espinafre. O espinafre que vem numa lata. O exemplo do Popeye é maravilhoso. E aí, olha aqui, o Popeye era fraquinho e tal. Quando ele precisava, ele tomava o espinafre. Aí ele batia no Brutus. Aí ele fazia um monte de coisa, rapidinho, não era? E durava muito tempo o espinafre? Não. Não. Ponto quente é isso. Então, é o seu espinafre. A gente tem que entender... Eu lembrei dessa analogia agora, que legal. Que legal, o E aí, assim, E aí a gente tem que aprender os espinafres durante o dia. Ele vai durar um tempinho. Quanto mais você se conhece, você tem um norte desse horário. E é claro, Oscar, ele muda de fase. Mas assim, são ciclos maiores, cara. Não dá pra falar, já na semana que vem vai mudar tudo. Não, porque não muda. Mas em decorrência do ciclo maior de carreira, por exemplo, aí talvez ele mude esse ponto quente. Tá? Entendi. Mas é a sua natureza. Ponto quente, eu vou dar uma sugestão aqui. São Paulo tem muito ponto quente que os caras esquentam para roubar moto, sabe? O cara vai lá, faz um cabrito, rouba uma moto, depois esquenta a licença, esquenta o chassi. Então, você que tem moto, você que tem carro, vou dar uma dica para você. Obrigado ao Adelson da Skynet Rastreadores, que criou esse sistema. É um rastreador diferente. Então ele coloca lá o sensor no seu carro, na sua moto, e põe vários falsos. Então o cara vai nos falsos, o cara nunca vai achar o verdadeiro. E o cara mexeu na tua moto, no teu carro, ele pode desmontar, enterrar, jogar debaixo d'água. Mexeu, você recebe uma sinalização no celular. A partir daí, como você está vendo no vídeo, você começa a interagir com a Skynet, vai ver o seu bem em deslocamento em tempo real. Isso daí é incrível, né? E enquanto isso, a Skynet já vai atrás do resgate. Eles têm mais de 90% de sucesso em recuperação de carros e motos roubados, mas principalmente em motos. Então, vale a pena você conferir, tá legal? Vai lá no Instagram deles, @Skynet Rastreadores,
ou você manda um zap, 11 947 794 474. Estou aqui com a minha amiga Daniela do Lago, um show de autoconhecimento. E eu vou pedir para você, a gente agora vai ter que correr um pouquinho com as respostas, Tá. porque eu não quero deixar de falar dos seus livros, e o nosso tempo está meio no final. Meu Deus, a gente fala muito. Vamos falar. Que cuidados, atenção você aí, ó. Isso é uma coisa que, deixa todo mundo embevecido, sabe? Que cuidado a gente deve ter com elogios e com a verdade interior da gente? Tá. O elogio, quando ele é pautado, lógico, em exemplos práticos, ele serve sim pra gente agradecer, né? Acolher aquilo, agradecer, e aí entender isso como uma resposta. Lembra que a gente falou sobre o talento? Então, muitas vezes, o elogio, ele é um retorno da forma legal como você faz, tá? Isso é uma parte, né? Agora, a gente também tem que tomar cuidado com o excesso da vaidade. Né? Então, e a vaidade às vezes faz com que você se comporte de uma forma como naturalmente você não faria. Enfim, é uma necessidade que precisa ser suprida aí. Então, isso pode ser que te atrapalhe muitas vezes na interação com outras pessoas. Então, por outro lado, vamos falar do inverso agora. O autoconhecimento pode ajudar a pessoa a lidar com críticas, porque eu vejo assim, as críticas sempre vão ter. Sim. Não existe uma unanimidade 100%, nem em Cristo. E né? que bom, e que bom. Então, e aí, eu acho assim, cada crítica que você deixa de pelo menos apreciar, entender, perder um tempo, é um degrau que você deixa de evoluir. É uma coisa que você vale a pena avançar esse degrau ou não? Vale a pena avançar da evolução. E às vezes a pessoa fica ali, ela, em vez dela ver o lado positivo da coisa, ela se sente atingida, se sente agredida, magoada. O autoconhecimento ajuda a isso? É claro. Você administrar uma crítica? A crítica, Oscar, é como levar uma pedrada na testa, tá? Você já levou uma pedrada na testa? Por incrível que pareça, uma latada e uma É pedrada. mesmo? Até uma paulada também. Ai, meu pai amado. Enfim, pedrada na testa sempre vai doer. As pessoas que falam assim, me critiquem e tal, eu não me importo. Se importa sim, ela pedrada na testa, dói, tem umas que dói e sangra. Agora, nem todo mundo que faz uma crítica a você tem razão. Então tem uma técnica, uma ferramenta, que está no meu terceiro livro. É uma ferramenta de receber feedback, de receber essa crítica, tá? A técnica dos 3 As. Primeiro você vai acolher o que a pessoa está falando. Então se alguém parou tudo que ela estava fazendo para falar com você, indica que você gerou impacto na vida dela. Então acolha, não tô falando pra você aceitar, não. Mas tô falando pra você acolher, acolha. O segundo A, imediatamente agradeça. Ou valeu pelo toque, valeu pela dica. E o terceiro A, você vai analisar. Entendeu? Então por isso que o autoconhecimento é importante. Fala, você que vai analisar, isso que a pessoa tá falando, isso tem a ver realmente com... Tem procedência? Isso é muito importante. Oscar, nem todo mundo que te abraça quer o seu bem. Com certeza. Nem todo mundo que faz uma crítica a você tem razão. Agora, também a gente não pode achar que todo mundo, né, que tá falando com a gente também se trata de sei lá, o que eu chamo de raposas por aí. Não, nem todo mundo. Agora, você precisa acolher, agradecer e analisar. Então, quanto mais você se conhece, você vai falar, puxa, é verdade, ó. Errei nisso mesmo. Eu vou tomar um cuidado aqui. Aí você corrige, né? Quando alguém te faz uma crítica. Agora, às vezes não é. Às vezes você tá fazendo uma coisa que é super legal. E vem alguém, um invejoso por aí. E chega e fala assim, Oscar, escuta, não fica fazendo assim não, porque aqui e tal. Aí você se liga e fala, caramba, isso que eu tô fazendo, sei lá, falando com as pessoas aqui nesse evento, sei que eu não tô falando nenhuma bobagem. Então você também não vai discutir com a pessoa. Entende? Mas olha que interessante, se ela fez uma crítica a você, porque você gerou impacto na vida dela. A gente não sai na rua criticando os outros que a gente nunca viu e que não tem o menor efeito sobre a nossa vida. Então, olha que bacana. Então, se você está levando uma crítica, indica que você saiu da média. Você é um destaque, sendo positivo ou negativo. Eu falo que aluno meu, as pessoas que convivem comigo, são destaque positivo. Esteja pronto para levar um monte. Muito bom. Um monte de pedrada. O autoconhecimento pode, além de ajudar a pessoa na sua autogestão, ajudar a gerenciar o próximo, ou os próximos. Eu digo assim, a grosso modo, porque, claro, você não vai gerenciar o que a pessoa faz. Isso, Mas você pode ser fruto da maneira como ela se comporta ou fruto do que ela te diz. Então, você tendo autoconhecimento, você consegue, de alguma maneira, fazer com que... evitar, vamos dizer, determinados atritos. Não dizer coisas que você acha que deveria dizer, mas
Se você tiver autoconhecimento, não deve. Não ter um comportamento que você acha que devia ter, mas o autoconhecimento te livra desse comportamento. Total, Existe isso? claro. Gente, isso acontece principalmente nas famílias, né? Quantas pessoas são reféns, né? Às vezes de uns pais que são tóxicos. Tem família que é um ambiente... Eu falo, amigo a gente escolhe, né? Eu amo os meus amigos, escolho todos. Família é o lugar que você veio para aprender, meu bem. Tá? Então, com base nisso, você fala, tá, poxa, tem certos momentos que eu preciso só me calar, me afastar, entendeu? E outros momentos eu vou falar, ou eu vou romper aqui com alguma coisa. Então, quanto mais você se conhece, melhor você consegue lidar com essas coisas. Mais uma vez, voltando ao início desse nosso papo, é a autorresponsabilidade. Né? Autoconhecimento é você entender o que lhe compete e o que não lhe compete. Muito bom. Agora, o autoconhecimento ele pode contribuir para a pessoa ser feliz? E aí eu te pergunto, da mesma maneira, ele pode contribuir para a pessoa não ficar triste em vão? A gente abordou de certa maneira isso aqui. Isso, é. Né? Porque o que te faz triste? É algo que não deu certo com você, mas você teve culpa disso? Foi falta de empenho seu, não? Te faz triste... E tá tudo bem ficar triste, viu, gente? Não tem um problema alheio, né? Mas nem tudo precisa te tocar desta forma. Tá, mas a pessoa que está ali, se ela se autoconhecer, ela consegue digerir melhor, consegue diferenciar melhor essas causas. E uma pessoa que se autoconhece bastante. Eu costumo dizer que é a razão do podcast aqui, aliás, né? Acho que ninguém pode ser feliz se não tiver, em primeiro lugar, bem consigo mesmo. Isso. Pronto, isso aí é ponto pacífico. Exato. Mas, então, a pessoa que ela se autoconhece bastante, ela tem mais possibilidade de ser feliz pelo fato de não depender do meio? Olha por si, só. ser feliz a partir de si. Isso. Tá. A sua felicidade vem se você estiver alinhado com seus valores, tá? Então, as minhas ações estão alinhadas com os meus valores, aí eu consigo experimentar momentos de felicidade. Então, para você entender, é óbvio, você tem que se conhecer para saber quais são os seus... Eu costumo falar que os nossos valores são tatuagens internas. Você já está tatuado, você tem várias internas. Eu também tenho. Todos nós temos. E os nossos valores foram adquiridos com o nosso meio. Tá? Até os seus 7 anos de idade você adquire os seus valores. Quem te criou? Sua mãe, seu pai, sei lá. E não é o que eles falavam para você, não. O que eles faziam. O exemplo tatuou em você. Por isso que eu falo, ter filho é para os fortes, meu bem. Você tem filhos? Eu tenho. Então ter filho é para os fortes. Não é para qualquer um. E olha que responsabilidade. Quando a gente chega na adolescência, você corta o cordão umbilical, você vai checar com o mundo essas tatuagens. Se tá correto, se não tá. Quando a gente chega só na fase adulta, você pode atribuir um significado diferente para aquele valor. Aí entra o autoconhecimento. Então eu falo, puxa, eu tenho essas tatuagens, são esses valores internos, e eu estou vivendo de acordo com esses valores. Aí, isso sim, é a chave para a felicidade. Entendi. É muito bom isso aí. Pessoas dualistas. Olha, presta atenção nisso, porque a maioria das pessoas tem uns uma porcentagem máxima, outros mínima de dualismo. Né? Vai fazer um negócio e fala, putz, bicho, mas será isso o cara vai gostar? Vai fazer um negócio no trabalho, putz, se não agradar. No seu relacionamento, você vai comprar um negócio, putz, cara, mas eu vou chegar, eu vou falar isso, e se ela questionar tal? O autoconhecimento ajuda a administrar isso também, você trocar o medo pela segurança de falar ou de agir. Aquilo que eu falei, né? O autoconhecimento, ele diminui o volume do medo. E se questionar sobre essas coisas, fala, puxa, o que pode dar errado? O que pode acontecer? Isso é bom, gente. Isso deixa você mais seguro. Aí esse medo diminui. Porque eu falo, tá bom, se der tudo errado, qual o pior que pode acontecer? E se porventura isso acontecer, o que eu faço perante isso? Aí você acaba tendo alternativas distintas, então você age melhor. Entendi. Agora sim, costumo dizer que o hoje, né, já é o ontem do amanhã, né? Então, baseado nisso, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes a gente está numa situação legal, mas você acha que você está só numa situação trivial, você acha que você está só numa coisa rotineira. E lá na frente você vai dizer, pô, eu reclamava. E eu era feliz. Eu era feliz e não sabia. Naquela tal frase. O autoconhecimento pode ajudar a evitar esse equívoco? Tipo assim, quem nos assiste ali, a pessoa está num momento bom,
Meu, e ela... E ela experimentar de verdade aquela onda, ela surfar naquela aproveitar onda. que Isso. porque a gente nunca sabe se está no momento melhor, vai deixar para amanhã. A chave do autoconhecimento é isso aí, ó. Eu falo, se meu aluno entender isso, é maravilhoso. Porque aí, quando você tá no momento, quando a gente entende que nós funcionamos por ciclos, tá? Não dá pra você estar na alta a todo momento e nem na baixa a todo momento. E aí, quando você valida os momentos de baixa, que você não tá 100%, não tá legal e tal, te ajuda a entender o momento que você tá na alta. E aí você vive de verdade aquele momento presente. Porque o duro é você olhar pra trás e falar assim, poxa, eu era feliz e não sabia. Porque você não estava consciente que era aquele momento. Então isso te traz, você gruda a alma de verdade, fica presente, sabe? E experimenta as coisas, né? A potência que a vida tem. A vida é muito legal, né? Traz muitas oportunidades. Todos os dias tem. Tudo depende da forma como você para um pouquinho, tira do piloto automático e experimenta o todo. Então essa é a chave, né? Muito bem, agora você preste atenção aí, que já eu vou fazer a pergunta fundamental desse episódio. Que você viu essa aula maravilhosa que a Daniela do Lago está dando aqui, sobre autogestão, sobre autoconhecimento, sobre as situações que você tem que dominar em função de se autoconhecer. Está maravilhoso isso aqui. Mas tem uma pergunta essencial que eu já vou fazer já. Antes, eu quero falar dos livros da Daniela e quero que você preste muita atenção. Fala aí, Daniela. Ó, eu deixei os livros aí, a produção deixou. Mas agora você pode ir pegando os livros aí, pode falar comigo a respeito rapidamente. Você já tem 5 livros editados. Eu tenho 5 livros publicados no Brasil. E esse meu 6º livro, aqui na verdade eu trouxe os 4 que estão publicados. Esse aqui é o novo que vai para a Espanha, tá? Primeiro. Tá? Que é uma outra vertente. Os meus 5 livros, rapidinho. O primeiro, que é o Despertar Profissional, ele tem dicas de comportamento no trabalho, então ele vai desde o momento... Pode mostrar aqui, pode. Pega ele e mostra daqui, ó. Daqui, eu ponho aqui pra você. Pera. Daí, isso. Que o pessoal não pode perder, não. O Despertar Profissional, ele tem dicas de comportamento no trabalho. Então, ele vai desde o momento, assim, ele é o ciclo de carreira como um todo. Desde o momento, assim, como é que eu faço um currículo, como eu peço um aumento de trabalho, como eu mudo de emprego, até o momento, estou num sabático, eu pedi demissão. Tá? Então, ele vai todas as frentes. O meu segundo livro se chama Up. Tem 50 dicas para decolar na carreira. Olha, ele que demais. Olha aí, galera. Ele tem 10 capítulos para quem tá início de carreira, 10 capítulos só para mulheres no trabalho, 10 capítulos para quem tem um cargo de liderança e 20 capítulos para quem quer dar um up, uma guinada na carreira, tá? Então ele serve aí para qualquer, você pode ler em qualquer ordem, em qualquer sequência. O meu terceiro livro eu não trouxe, que ele tá esgotado no Brasil. Parabéns. Né? Poxa, muito legal, né? Que é o feedback, que é um dos workshops que eu mais faço. Ele é cartesiano, ele tem uma metodologia. Como é que eu faço? É um passo a passo. A gente pode fazer um programa só disso. Olha que legal. Só disso, né? Como é que eu faço uma crítica? Como é que eu falo? Tem ferramenta para isso. Como que eu falo algo difícil e sou bem compreendido, tá? Esse é o feedback com uma receita eficaz em 10 passos. O meu quarto livro é esse aqui, o Daily Shots. Ele funciona como uma devocional. Ele tem 365 dicas aí para começar bem, inspirações para começar bem o dia no trabalho. Então, todo dia você abre, tem lá uma data, tem uma pergunta, uma reflexão, uma provocação e um textinho curtinho. Então, é da hora todo dia você ler uma devocional para trabalhar legal, tá? Muito bom. O meu quinto livro chama Bom Senso na Vida e no Trabalho. Todo mundo acha que tem bom senso, acha, né? Todo mundo acha, sempre o que falta é no outro, tá? O livro Bom Senso, ele carrega um teste, viu, Oscar? Ele tem um teste, depois você vai fazer. Esse livro é seu, eu tô te presenteando aqui. Querida. E aí você vai fazer um teste para identificar se você tem ou não tem bom senso. Pô, que maravilha. E ele tem 42 situações, ó, pinga-fogo. Melhor não, de bom senso, Faça o teste, depois você me fala o resultado. Não, vou fazer, tenho certeza. Depois você me fala o resultado. E esse meu livro atual, tá? Ele é um novo segmento. Ele chama Ela Sou Eu, em espanhol, o título é Ella Soy Yo. E ele vai ser publicado primeiro na Espanha, os países da Europa, e na sequência no Brasil, né? Então, como eu vinha pra cá, eu imprimi algumas cópias clandestinas, né? Então, o que você tem de primeira mão aí. Muito bem. Porque, obviamente, eu escrevi em português e ele foi traduzido, né? E a correção de estilo para o espanhol. E esse livro, ele trata de histórias de heranças emocionais. Olha que legal. Tá? Então, nós temos, né, heranças físicas que você tem, sei lá, você tem o olho, claro, que é da sua mãe. Entendeu? Eu falei, eu herdei da minha mãe. Né? Sei lá, o nariz, o formato do nariz do seu pai. Você herda da personalidade. Fala, você tem um temperamento do seu avô.
né? Você herda doença. Entendi. Você vai ao médico e fala assim, Oscar, você tem diabetes na família? Cara, vamos olhar isso, né? E você herda questões emocionais, né? Eu trabalho com comportamento, então as emoções em cima disso. Então, da gente entender, mais uma vez, se conhecer, né? Para entender se essas emoções, essas respostas emocionais são suas mesmo, pertinentes, ou se são herdadas. E aí a gente toma consciência. Então, este livro trata dessa temática. Então, você vê que é uma linha um pouco diferente, né, da parte de carreira. Vai além, vai ao encontro do que é o seu podcast do bem-estar. Né? E você já tem ideia da sua próxima obra a editar? Já. Já? Já. Pode dar um spoilerzinho? Um spoilerzinho? Como esse livro, ele trata de histórias, né? São histórias de mulheres, é uma história... eu trato de comportamentos, assim. Falo de traição, de dores, né? Uma série de outras coisas do feminino. Aí é um livro sobre mulheres, mas não é somente para mulheres. Os homens também podem ler, tá? E aí eu falei, puxa, eu preciso escrever alguma coisa leve. Então, na Espanha também eu tô fazendo um curso de escrita literária. Ah, que legal isso. Pô, uma delícia. Porque os meus livros não são literários, eles são how-to, são pragmáticos, né? É como fazer. E agora uma escrita literária. E tem técnica, eu não sabia disso. Então eu tô escrevendo um livro em espanhol que vai chamar Una copita de vino antes de acostarse. Olha. Que é uma taça de vinho antes de dormir. Que todo dia antes de dormir, você vai ler um capítulo curtinho, como se você estivesse tomando um vinho comigo. Num bate-papo, um papo gostoso. E eu tô tomando um cuidado, porque esse livro tá sendo tão bem feito, de só trazer algumas palavras muito legais, muito gostosas, coisas boas de você ler. Aquilo que te dá uma inspiração. Não tem coisa que a gente lê que você fala, nossa, que bonito isso. Sim, claro, com certeza. E aí eu tô trabalhando nessa obra. Muito legal. Olha, eu queria também dizer que os livros todos dela, só um que não é, são da editora Integrale. Isso, Integrare. Integrare. Estão disponíveis aqui, pode comprar. Aí você vai falar, mas eu não anotei, tá ótimo. Você vai voltar, o episódio tá aí, você vai voltar, vai anotar tudo, porque são maravilhosos. Agora, vamos lá, cursos, palestras. Você dá treinamento online? Dou, é o que eu faço bastante, porque meu público principal ainda continua sendo o Brasil, apesar de eu atender outros países, né? Se quem está nos assistindo quiser para sua empresa ou para sua vida pessoal, um treinamento de autoconhecimento com você, acessa o quê? Seu Instagram? Isso, tem o meu site, danieladolago.com.br, lá tem as informações principais, mas eu atuo muito no Instagram, tá? Arroba Daniela do Lago. Exato, não tem dois L's, não tem... é simples. Arroba Daniela do Lago, sem ponto, sem underline, tudo junto. E ela tem um canal maravilhoso no YouTube, que você pode procurar como Daniela do Lago, pronto. Você vai cair na página, né? Fácil, tá fácil. E no YouTube tem lá, tem os links e tem o Instagram dela, tem o endereço do site. O endereço do YouTube é arroba Daniela Lago 1. Mas você não precisa, você vai jogar lá Daniela do Lago e pronto. E vai achar essa mulher. Olha, Daniela do Lago, essa mulher me trouxe um presente maravilhoso, grande, que eu não tinha como deixar aqui para mostrar para vocês. Quero agradecer ela, mas ela também vai levar um presente. Ah, não acredito. Opa, em nome da minha gratidão também, de toda a equipe do Estúdio Rocha. Você vai levar uma caneca. Não acredito. Essa é a que você vai levar. Essa é só para convidados. É mais bonita ainda que esta aqui. Que maravilha. Você sabe que eu faço coleção de caneca, né? Ah, é? É. Depois você olha lá no meu Instagram, tem mais de 300 canecas, cara. Ai, que prazer! Então, e olha aí, esse daí é um trabalho da Cris Arts. Eles fazem canecas personalizadas, fazem camisetas, fazem boné. Eles fazem tudo, um trabalho maravilhoso, como você está vendo. Olha a qualidade dessa porcelana, olha o acabamento, olha o carinho. E detalhe, preço justo, tá? Então, eu quero que você contate lá, se você precisar, arroba Cris Arts, _. Maravilha. Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S, tá? É muito legal. E agora eu vou fazer aquela pergunta fundamental que eu te falei, pra gente encerrar. Atenção aí, que conselho você dá para quem nos acompanha ali, depois de tudo isso que você nos presenteou, dizendo e ensinando, como é que a pessoa pode começar agora a se autoconhecer? A partir do quê? Nossa, foi muito legal, quero começar agora. Quero começar imediatamente. Bom, começa silenciando um pouquinho. Fica presente você com você.
Eu falo 20 minutinhos, 20 minutinhos, não precisa mais do que isso, tá? E aí, pra você silenciar um pouquinho e observar os seus pensamentos, tá? E fazer essas perguntas. Poxa, quem eu sou? Como que eu quero ser? Né? E o que eu preciso fazer para isso? Então, faça você essa pergunta para você. Fala, tá bom, poxa, se eu tivesse na frente do Oscar para responder isso, o que eu falaria? Então, é um exercício maravilhoso de você começar esse processo de autoconhecimento. Tá legal. Bom, querida, muito obrigado. Eu que Daniela do lado, foi maravilhoso. Presente. Poxa, eu sou muito rápido, grato a Deus, a vida, essa oportunidade, porque para mim cada episódio do podcast é um livro, é um aprendizado, e mais especial ainda por estar dividindo com você, que seguramente vai, né? Não se esquece, hein? Vai lá, se inscreve, dá seu like, compartilha, ativa o sininho de notificações, por favor. A gente tem tanto trabalho para levar essas coisas boas, conteúdos tão positivos para você, e a gente quer que chegue para outras pessoas. E se você não fizer essas coisas, sem querer, você impede que chegue a mais gente. Então, por dar essa força aí, muito obrigado. A gente volta no próximo episódio, com certeza. Obrigado, Dani. Eu que agradeço. Muito foi sucesso, ótimo. muito reconhecimento obrigada. e parabéns. Parabéns, sensacional. igualmente. Muito obrigada. Até o próximo. Até.